Um templo, um monumento, um patrimônio, uma história emocionante, rica, da nossa igreja matriz de São José. É com muito orgulho que estou aqui na Igreja Matriz de São José, este templo que representa a fé do povo lagense. E deixar para vocês um pouco dessa história incrível, apaixonante, da construção da Igreja Matriz de São José. Esse templo, ele teve início da sua construção em 1923. Tudo começou com a ideia do padre Xavier Thoyer, um padre francês. Levou a ideia para, na época, o prefeito Júlio Figueiredo e começou a mobilizar homens pensantes, homens que representavam a sociedade lagense da época. E foram até o Coronel Carlos Lira na usina Serra Grande, levando a ideia para o Coronel Carlos Lira de construir esta majestosa igreja que encanta a todos os lagenses e também aos visitantes que aqui passam em nossa cidade. A construção, ela teve várias etapas. Se formou uma comissão, o presidente era o prefeito Júlio Figueiredo, foi levado ao público a campanha e a ideia deste novo templo. Com isso, o Coronel Carlos Lira, do qual nós lagenses devemos muito respeito, muita admiração por este grande homem, empreendedor, visionário, este grande católico e este pernambucano nascido em Ipaúba, mas ele tinha no coração a Laje como sua pátria. E o Coronel Carlos Lira entregou a administração financeira da construção ao senhor José de Holanda Cavalcante de Valença. O projeto ele foi executado, foi feito numa construtora em Recife. A nossa igreja matriz é um pedacinho da Europa. Na época, nós não tínhamos estrada pista, não tínhamos. Todo o transporte era feito pelos mares. Então, o coronel mandou trazer toda a estrutura de ferro e de cimento, veio da Inglaterra. Toda a parte que vocês olham aqui, que tem mármores, vieram da Itália. Todas as imagens, as alfaias, os sinos, eles vieram da França. E o relógio veio da Suíça. O piso, ele foi construído, ele foi confeccionado na usina Serra Grande, que lá tem uma fábrica de mosaico. E toda a parte de madeira a madeira foi trazida justamente das matas da usina Serra Grande. A nossa Igreja Matriz de São José, ela tem uma riqueza arquitetônica fantástica. Em cada detalhe você vê realmente que este templo, ele foi feito com muito cuidado, com muito zelo e com muito amor. Não podemos deixar de informar a riqueza dos vitrais. Os vitrais no altar-mor e ali no couro, esses vitrais foram feitos por um alemão, Mozart, radicado em Recife. E esse alemão, ele tem várias obras espalhadas pelo Brasil. E os vitrais são de uma riqueza, de uma perfeição, de uma beleza fascinante. Na época, a moeda do Brasil era réis. Então, na época, a edificação foi exatamente 451.764 réis. Hoje, com a moeda atual, se nós fôssemos construir este templo, precisaríamos de 61.716.972 reais. Nós não podemos deixar de falar desse lagense notável, chamado Dr. Fernando Galvão de Pontes, o qual deixou um grande legado, com uma bibliografia espetacular, com todas as histórias, não só desse templo, mas da nossa cidade. E aqui fica a nossa gratidão ao Dr. Fernando Galvão de Pontes. Diante de tantas preciosidades arquitetônicas, nós temos, em especial, a Via Sacra. Então, cada Via Sacra, ela foi doada por um lagense ilustre. A primeira Via Sacra, Jesus é condenado à morte. Ela foi doada pelo prefeito Júlio Figueiredo, que era o prefeito da época. A segunda, Jesus leva a cruz às costas. Foi doada pelo Teófilo de Barros, pai do cônego Teófanes. A terceira Via Sacra, Jesus cai pela primeira vez. Foi doada pelo Pedro Batista, um grande comerciante da época. A quarta Via Sacra, Jesus encontra a sua aflita mãe. Foi doada pelo Avelino Silva, que também na época chegou a ser intendente de São José da Laje. A quinta Via Sacra, Cirineu ajuda Jesus a levar a cruz. Ela foi doada pelo vicário, padre Xavier Thoyer.
A sexta via sacra, Verônica enxuga a face de Jesus. Foi doada por Belarmino de Brito, que na época era um grande comerciante. A sétima via sacra, Jesus cai pela segunda vez. Ela foi doada por Zacarias Lira. A oitava via sacra, Jesus consola as filhas de Jerusalém. Ela foi doada por Francisco de Almeida, um grande empresário na época. A nona via sacra, Jesus cai pela terceira vez. Ela foi doada pelo coronel Carlos Lira, o grande benfeitor na construção deste templo. A décima via sacra, Jesus é despojado de suas vestes. Ela foi doada por Francisco Alves Lira. A 11ª via sacra, Jesus é pregado na cruz por Cirilo Pinto Coelho, também na época foi intendente de São José da Laje. A 12ª via sacra, Jesus morre na cruz. Ela foi doada por Joaquim Alves de Oliveira, um grande empresário industrial que tinha uma algodoeira na época. A 13ª via sacra, Jesus é descido na cruz. Foi doada pelo Antônio Ferreira e também foi prefeito na época de São José da Laje. A 14ª via sacra, Jesus é depositado no sepulcro. Foi doada pelo senhor Adolfo Godoy, um grande benfeitor na história de São José da Laje. Existe ainda hoje algumas pessoas, alguns lajenses que têm uma certa dúvida com relação ao nome, né, da nossa matriz. Uns falam que é a igreja de São Carlos. Ela nunca foi igreja de São Carlos. Ou seja, o coronel Carlos Lira, você um homem muito devoto, então ele tinha o santo de devoção dele, que era justamente o São Carlos. Nós temos uma frase muito significativa e muito importante aqui no altar, no início do altar-mor. É uma frase em latim que diz, o mestre, né, Magister et, Deus está aqui, invoca-te, chama-te. A frase é, Magister adesse et vocatum. Estamos aqui diante de uma raridade. Não é só em São José da Laje, não. É uma preciosidade no Brasil. Este órgão, ele foi trazido da França pelo filho do coronel, o Conde Benigno, ao seu retorno ao Brasil. Que no início da construção, os lajenses, a família foi pega de surpresa com a morte do infarto do coronel Carleira, exatamente em 11 de junho de 1924. O coronel Carlos não teve o privilégio de ver essa obra magnífica que ele deixou esse patrimônio para a nossa cidade. Então, com a volta do Conde Benigno, ele trouxe esse órgão. Este órgão, ele é de origem francesa e eu tenho uma história para contar. Rito Cecílio, um alagoano que teve uma vida longa na Europa, ele é um organista, pianista e compositor brasileiro, conhecido por sua pesquisa sobre a música e os instrumentos musicais no Brasil. Ele, ao retornar para o Brasil, ele fez uma sua tese de doutorado, cujo título, Órgãos de Tubos, Organistas e Organeiro, um tratado de sua história no Brasil colonial e imperial. Vale salientar que, pelo roteiro da sua tese de doutorado, São José da Laje não estava. Ele escolheu Maceió, Penedo e Marechal Deodoro. Porém, ele não encontrou nada assim, de muita relevância para a tese de doutorado. Ele foi indicado para vir conhecer um órgão aqui em São José da Laje. E palavras do Handel. Quando ele viu este órgão, ele simplesmente desmontou. E este órgão passou a ser uma das referências importantes da tese de doutorado. Ele colocou como título um órgão raro em São José da Laje. Ele foi lá na Arquidiocese de Maceió para dar embasamento à sua tese e ele descobriu que não existe nenhum outro registro deste órgão no Brasil. Provavelmente, este órgão é o único exemplar no Brasil. Um dado também muito importante aqui para o nosso tempo da igreja, né, de São José, Padre São José, é que nós sediamos um congresso eucarístico em 1956. Este congresso foi realizado de 15 a 19 de março de 1956. Durante a realização do congresso eucarístico, foi criado um hino para o evento. Este hino, ele foi a letra do reverendo Padre Alberto Azevedo. Daí vem a origem do nome Princesa das Fronteiras. Esse título de Princesa das Fronteiras é um título apaixonante que todo lajense ecoa nas suas poesias, ecoa na música, ecoa no peito, com um amor incondicional por essa terra, Princesa das Fronteiras. Eu
tenho muito orgulho de dizer que estamos retomando um grande projeto com José Maria de Matos e todos vocês da agência, convocando para que a gente possa restaurar esse órgão. Vamos iniciar uma campanha junto com o padre e junto com a arquidiocese, com a autorização deles, para podermos trazer de volta a sonoridade deste órgão em nossas missas. E para finalizar esse documentário, eu gostaria de fazer um registro de gratidão ao Coronel Carlos Pereira Menino Lira e toda a sua família, a todos os agentes que contribuíram, que participaram da comissão, a todos por esse grande e precioso acervo histórico, este patrimônio rico que muito nos orgulha e que muito nos deixa até emocionado em saber que neste tempo existe uma história linda, emocionante e uma história onde representa a fé incondicional deste povo guerreiro, deste povo aguerrido, da minha, da sua, da nossa amada São José da Laje.